I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a... Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos, independência das Três Colônias ou Revolução Americana, tá bom? Do jeito que vocês quiserem chamar. Bom, eu vi um vídeo aqui da história geral aqui no YouTube e eles explicaram muito bem, consegui captar bastante ideias. E também, na escola eu aprendi essa matéria e me interessei bastante, então fiz uns resumos e vim trazer aqui, tá bom? Espero que vocês gostem, deixem o likezinho e se inscrevam. Obrigada! Os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses e se formaram as 13 colônias, que eram muito diferentes uma das outras. A gente tinha as do norte e as do sul. As do norte eram colônias de povoamento, que tinham como característica mão de obra livre, mercado interno e pequenas propriedades. As do sul eram de exploração e tinham como características mão de obra escrava, latifúndios, sistema de plantation e pacto colonial. Bom, grande parte das pessoas que faziam parte das 13 colônias eram pessoas que tinham fugido daqueles reis absolutistas. Um pouco antes a gente teve a Revolução Inglesa, então nós tivemos aquela dinastia Stuart, a dinastia Tudor, e eles eram o quê? Anglicanos. Eles perseguiam todo mundo que não era anglicano. Então, assim, eles perseguiam os calvinistas, que eram os católicos, perseguiam os puritanos e etc. Então, grande parte das pessoas que faziam parte dessas 13 colônias eram puritanos e eles tinham bastante laços com a burguesia. Antes da gente falar sobre a independência dos Estados Unidos, eu queria trazer um pouquinho sobre os antecedentes para a gente conseguir entender melhor essa fase. Um dos antecedentes foi o Iluminismo. O Iluminismo foi um período lá no século XVIII, o século das luzes. Foi um período muito importante, na qual a gente tinha aquelas ideias de liberdade florescendo, aquelas ideias de conhecimento sobre tudo florescendo. A gente tinha essas ideias, elas passaram pela Europa e elas chegaram nos Estados Unidos, onde a gente tinha uma burguesia crescente, cansada de pagar impostos para a Grã-Bretanha e para a Inglaterra. Então eles acabaram criando essas ideias, esses ideais de liberdade, esses ideais que provinham do Iluminismo. A Revolução Americana, independente dos Estados Unidos, do jeito que vocês quiserem chamar, é a antecessora da Revolução Francesa. Então, dentro da Revolução Inglesa, nós temos o andamento do Iluminismo. Nós não temos ainda o Iluminismo consolidado, o Iluminismo fechado. Então, nós tínhamos aqueles ideais iluministas florescendo lá na Revolução Inglesa. Só que agora aqui, na independência dos Estados Unidos, perto da independência dos Estados Unidos, nós já temos, assim, um iluminismo já consolidado, um iluminismo já fechado. Então alguns historiadores dizem que essa foi a primeira grande revolução, né? O iluminismo foi um dos antecessores da independência dos Estados Unidos. Outro também foi o fim da negligência salutar. O que era negligência salutar? Era o nome dado à política de abandono e de falta de interferência do rei da Inglaterra com as 13 colônias, no processo que elas queriam ser independentes. Então, o rei, ele tava nem aí para isso, e então isso foi a negligência salutar, tá? Teve o fim dela, e esse foi um dos antecessores. Outro antecessor que é muito importante foi a Guerra dos 7 Anos, tá? A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra de grandes proporções, que aconteceu de 1756 a 1763. Foi uma guerra que envolveu várias nações europeias, mas o foco mesmo a gente vai falar mais da Inglaterra, tá? Essas nações europeias, elas dividiram em 2 blocos, chamadas políticas de aliança, e um desses blocos era encabeçado pela Inglaterra. A gente vai ter várias disputas marítimas comerciais, disputas por territórios, esses são um dos maiores focos da Guerra dos 7 Anos, né? Só que a gente tem vários pontos da Guerra dos 7 Anos, recomendo que vocês vejam um vídeo aí no YouTube explicando melhor, porque... É isso, gente. Espero que vocês vejam um vídeo aí pra vocês conseguirem entender um pouquinho melhor essa Guerra dos 7 Anos. Teve a Prússia versus a Áustria, então, assim, teve muitas disputas, mas o foco mesmo foi a Inglaterra e a França. Agora, nesse momento, eu vou falar pra vocês a Inglaterra e a França. Quem acabou vencendo foi o bloco da Inglaterra, então a Inglaterra venceu a França. E assim como todo fim de guerra, nós vamos ter um tratado que vai definir esse fim realmente. Assim como depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos o Tratado de Versalhes e tudo mais, toda guerra, depois que ela acaba, nós vamos acabar tendo um tratado, né? E não foi diferente, tá? Esse tratado foi definido primeiro o Tratado de Paris, e ele definia que a França era culpada, então a França teve que entregar alguns territórios para a Inglaterra.
A Inglaterra, ela saiu vitoriosa nesse quesito, né, de vencer a guerra, só que ela acabou ficando muito fraca, muito enfraquecida, acabou a guerra muito acabada, sim, bem enfraquecida mesmo, tipo, numa crise econômica, então, assim, ela precisava de dinheiro para poder sair dessa crise econômica. E de quem ela ia pegar? Dos ingleses? Não, ela ia pegar, obviamente, das 13 colônias. O que causou uma certa insatisfação na população americana, que ajudou, inclusive, os ingleses a lutar na Guerra dos 7 Anos. Então, assim, eles já ajudaram e estão pagando pato, isso mesmo. Então, assim, um desses impostos que foram cobrados, o primeiro foi a lei do chá, lei do açúcar. O primeiro imposto que foi cobrado foi a lei do açúcar. Essa lei do açúcar aconteceu em 1764, no qual definia que os americanos eles podiam comprar o açúcar assim, de qualquer território, eles podiam comprar açúcar. Só que se não fosse de algum lugar, se não fosse de um se eles não fossem consumir o açúcar de regiões que faziam parte da Inglaterra, esse açúcar ia sair com impostos absurdos. Então, assim, praticamente só podiam consumir o açúcar dos ingleses. E então eles já ficaram meio assim, não tô gostando disso, né? Os americanos ficaram. Mas tudo bem. Depois eles fizeram, galera, a Lei do Selo. A Lei do Selo aconteceu em 1765. Desculpa. Aconteceu em 1765 a Lei do Selo. A Lei do Selo foi uma lei que definia que todo o material, toda impressão que circulasse por lá tinha que ter o selo britânico, o selo inglês britânico. Então, assim, cartas, jornais, até carta de baralho tinha que ter o selo inglês britânico. Então, qual o problema disso? O selo era muito caro e nem todo mundo podia, né? O selo era muito, muito, muito caro. Era muito dinheiro. E então o selo era pago e era muito caro. Então, isso gerou uma certa insatisfação. Mas creio que o estopim dos impostos cobrados, né? O estopim chegando perto da independência foi quando foi feita a Lei do Chá. A Lei do Chá foi uma lei que aconteceu lá em 1773, tá? Então, a Lei do Chá definia que os americanos não podiam mais tomar chá de nenhum lugar a não ser que fosse da Inglaterra. Então, o chá só vinha da Inglaterra, então só podia comprar o chá da Inglaterra, não tinha mais o que fazer e era isso. O povo americano ficou muito, muito indignado com essas leis absurdas, com essas ideias absurdas e fizeram o famoso Boston Tea Party. Não sei falar direito, mas acho que é isso. Bom, Boston Tea Party foi feito e que foi isso, galera? Foi quando os colonos revoltados, disfarçados de nativos, né, disfarçados de índios, por aí, eles invadiram o porto de Boston e eles começaram a saquear os navios que traziam chá, né, para as 13 colônias e começaram a jogar tudo no rio. Jogaram tudo no rio, começaram a saquear, jogar tudo no rio. Isso foi uma forma de revolta, uma forma de mostrar que eles estavam satisfeitos com aquela situação e jogaram tudo no rio, tudo na água, para conseguir protestar, tá? A Inglaterra, ela acaba ficando muito reagindo, né? Porque tudo que vai, volta. Então, a Inglaterra pegou e acabou ficando muito, né? Estão fazendo isso? Então tá bom, agora vocês vão ver. Então, assim, a Inglaterra lançou as leis intoleráveis, porque agora era realmente sem tolerância. Tolerância zero para esses rebeldes. Dentre essas leis intoleráveis, nós tínhamos as leis de aquartelamento, né? Essa lei de aquartelamento eram os colonos, eles deveriam abrigar os oficiais ingleses, os famosos casacas vermelhas. Eles usavam casacas vermelhas. Acho que eu vou pôr uma fotinho aqui pra vocês verem os casacas vermelhas. Eles tinham que abrigar eles lá. E assim, vamos supor que você fosse uma pessoa que um americano, né, tá lá nas 3 colônias, você estivesse tomando um solzinho na sua casa. Se você visse um oficial inglês, britânico, você tinha que abrigar ele na sua casa. Era obrigado a abrigar ele na sua casa de qualquer jeito, de qualquer maneira, entendeu? Isso servia também como bode expiatório, né? Porque assim eles conseguiam ver, já pensou, eles estavam numa casa de um rebelde, eles conseguiam ver, conseguiram se disfarçar. Então, às vezes a casa que o oficial tava nem era de um revoltado, mas a do vizinho era. Então, eles conseguiam ficar de olho na vizinhança, era melhor para eles conseguir controlar tudo isso. Houve também o fechamento do porto de Boston. Então, assim,
Agora a população só recebia o que a Inglaterra quisesse que eles recebiam. Então, assim, eles não podiam mais negociar com nenhum outro país, podiam negociar mais com nada, vocês recebiam o que a gente quisesse que vocês recebessem. Então, o povo que estava insatisfeito precisava fazer alguma coisa para poder sair dessa, para poder fugir disso daí, né? E acabar com tudo isso. Então, em 1774, foi feito o primeiro congresso da Filadélfia, que foi o não separatista, na qual eles discutiam o que eles poderiam fazer em relação a essa opressão que eles estavam sofrendo. Bom, no final das contas, não entraram no consenso, certo mesmo, mas depois, em 1775, né, o primeiro congresso de Filadélfia foi feito em 1774, e em 1775 foi feito o segundo. E esse congresso já foi separatista, na qual eles definiram que eles iam separar as 13 colônias. Então eles falaram, vamos separar definitivamente as 13 colônias da Grã-Bretanha, e é isso. Então, como que foi esse processo de separação, dessa guerra de separação? Vou explicar pra vocês. A gente pode chamar, gente, independência dos Estados Unidos de revolução, porque a gente tem um ideal iluminista, a gente tem um ideal em cima. A revolução é quando há uma mudança significativa. Então a gente pode chamar de independência dos Estados Unidos como uma revolução, porque teve um ideal em cima, teve uma luta, né? Eles queriam se separar, eles queriam fugir daquilo lá. A gente não pode chamar a independência do Brasil como uma revolução brasileira. Por quê? Porque não, o rei de Portugal, assim, não teve aquela luta corporal, não teve aquela batalha, sabe? Foi uma coisa muito... Não teve um conflito realmente armado, de verdade. Então, assim, foi uma coisa bem tranquila. Já a Revolução Americana, no caso da independência dos Estados Unidos, foi um conflito armado, tipo, um conflito bem turbulento, né? Eles queriam se separar. Então, assim... por isso que a gente não chama a independência dos Estados Unidos de revolução, a independência do Brasil de revolução brasileira. Acho que o vídeo da História do Brasil explica isso aqui melhor, mas eu tentei resumir dessa maneira, tá? Bom, a independência dos Estados Unidos foi bastante complicada, pessoal, porque assim, a Inglaterra não queria deixar pro jeito nenhum. Inclusive, a gente teve vários apoios de outros países, como a França, né, que era inimiga da Inglaterra. Então, assim, a independência dos Estados Unidos, ela foi, assim, bem complicada por conta que a Inglaterra não queria ceder por nada. Então, a independência, ela foi declarada em 4 de julho de 1776. Foi declarada a independência dos Estados Unidos. Só que a Inglaterra, ela continuou tentando, continuou seus conflitos, continuou. E só em 1783 que a Inglaterra foi perceber que não adiantava mais, não adiantava o que ela fizesse, não ia dar mais certo, ela não ia conseguir mais, então ela desistiu, ela fez uma formalização da independência lá, e ela viu que não daria mais certo do que ela tentasse fazer. Ela fez, essa parte é importante, inclusive ela fez um Tratado de Paris. Só que é um Tratado de Paris diferente, não é aquele lá primeiro que eu falei pra vocês, não. Esse Tratado de Paris é o Tratado de Paris de 1783, tá? É um Tratado de Paris bem diferente. Então, foi quando houve a formalização realmente da independência dos Estados Unidos, na qual a Inglaterra ela reconhece a independência das 13 colônias, ela reconheceu, mas o Canadá ele continua sendo da Inglaterra, outros territórios também, mas ela reconheceu as 13 colônias, é isso que importa. E, então, a independência dos Estados Unidos teve muita forte influência do iluminismo, e tudo mais. Bom, na história do Brasil, eles falam alguns nomes principais do importante da independência dos Estados Unidos e eu vou falar um pouquinho deles pra vocês. O primeiro foi George Washington, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ele foi o comandante das tropas americanas pela independência. Então, assim, ele era contra os casacas vermelhas, contra o exército britânico. E ele tá no pedestal, né? Foi um grande nome porque ele fez com que essa independência realmente acontecesse. Porque os casacas eram bons e os americanos não tinham tanto treinamento, né? Até porque eles não eram muito bem treinados, né? Então, assim, George foi o cara que ele conseguiu mexer com o sentimento da população americana, ele conseguiu fazer com que a população quisesse mesmo alistar, que as pessoas quisessem mesmo se alistar em suas tropas. O segundo foi Thomas Jefferson, que ele foi o 13º presidente, ele que fez a Declaração da Independência. Outro foi Benjamin Franklin. Ele vai captar essas ideias iluministas, esses ideais iluministas e vai trazer para a independência dos Estados Unidos, tá? Ele que representava as 13 colônias do parlamento britânico, isso é muito importante. Ele sofreu muito por colocar os seus ideais.
Mas é isso. Então, esses foram os nomes principais que eu vi, que foi George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, 13º, Benjamin Franklin, que fez parte, né, colocou os seus ideais em mente. E foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem importante essa parte, eu achei bem legal. Então, a Guerra da Independência teve o apoio francês, a Inglaterra foi praticamente derrotada. E a gente teve também muita forte influência do iluminismo. Eu gostei bastante dessas matérias e espero que vocês tenham gostado também. Um beijão e tchau, tchau.